Olá, eu sou Edson Leonel, sou professor do Departamento de Estruturas da USP São Carlos e nesse vídeo nós continuaremos a discussão sobre o tema tensões normais na flexão, que é o tema que está no capítulo 17 da apostila de Mecânica dos Sólidos e Resistência dos Materiais que eu tenho escrito ao longo do tempo. Se você quiser uma cópia gratuita dessa apostila, basta me encaminhar uma mensagem nesse endereço de e-mail que está na sua tela. Bom, no vídeo anterior, nós demos início à discussão sobre os tópicos desse capítulo e iniciamos a discussão fazendo uma pequena revisão sobre propriedades geométricas de figuras planas. Então, no vídeo anterior, nós demos bastante atenção na determinação do centroide de uma figura plana e vimos que esse ponto particular ele é obtido com base nessas duas primeiras equações que estão apresentadas aqui na nossa tela e que envolve nada mais, nada menos do que a razão entre o momento estático da figura plana dividido pela sua área. Então acaba que o nosso CG ele é determinado como um balanço de momentos estáticos. Então o nosso centroide, ou nesse caso nós podemos também chamá-lo de centro de gravidade, ele é determinado com base nesse balanço e no fundo ele é o ponto em torno do qual os momentos estáticos da figura plana são nulas. E depois vimos que podemos determinar uma propriedade de imensa importância, em particular para o estudo de tensões normais na flexão, que é o momento de inércia da figura plana, que é dado por essas duas outras equações aqui, que chamamos elas também de momentos de segunda ordem, porque se nós pensarmos que no caso do momento de inércia aqui em torno do eixo x, que eu posso quebrar esse y ao quadrado como sendo y vezes yda, é como se eu estivesse calculando, se eu lembrar que o YdA ele é um momento estático, então é como se eu estivesse calculando o momento sobre o momento, como se eu tivesse o YdA, eu estivesse multiplicando ele por um bracinho de alavanca y, então é como se eu tivesse um momento sobre um momento, então por isso que ele é muitas vezes chamado de momento de segunda ordem. E eu fiz questão de gastar um vídeo para fazer essa revisão dessas propriedades geométricas, porque, como eu já mencionei anteriormente, esse ponto na resolução dos exercícios é o que leva mais tempo para ser determinado. Sabe? Quando a gente vai ver na sequência desse vídeo aqui que a gente está fazendo, a análise das tensões na flexão ela é muito simples, em termos de aplicação, de formulação, etc. Mas a determinação das propriedades geométricas é o ponto que vai nos tomar mais tempo e estatisticamente falando, e esse ponto é onde nós erramos contas. Tá? Então, na sequência, inclusive, a gente vai tentar roteirizar a solução dos exercícios, inclusive roteirizar a determinação dessas propriedades geométricas para que a gente não erre coisas bobas, ou seja, coisas que nós sabemos como fazer, mas que erramos por desatenção. Então, nesse vídeo, nós iremos discutir o tema propriamente dito tensões normais na flexão. Vamos apresentar as hipóteses sobre as quais a formulação que a gente vai apresentar aqui se baseiam. E, além disso, vamos resolver alguns exercícios. Então, inicialmente, qual que é o problema que nós vamos resolver aqui? Ou seja, vamos descrever um pouquinho aqui o problema mecânico a ser analisado. O problema mecânico que nós vamos tratar aqui, inicialmente, ele é um problema de barra, certo? Um elemento de barra geral, que eu posso representá-lo aqui, de forma tridimensional, só para ficar mais fácil da gente enxergar o que está acontecendo no elemento estrutural devido à atuação do esforço solicitante considerado, que nesse caso é o momento fletor, e nós vamos assumir, por simplicidade, que o elemento ele é prismático, tá? Ou seja, que a seção transversal dele possua a mesma geometria ao longo de todo o comprimento, tá? Do elemento estrutural. Então, o que vai acontecer é que sobre esse elemento de barra geral, tá? Que nós usualmente representamos ele por uma linha, já que é um elementozinho de barra, e que aqui eu estou representando ele de forma tridimensional para a gente enxergar o que está acontecendo ao longo do seu comprimento e ao longo do plano da seção transversal, nós vamos assumir que sobre esse elemento de barra esteja atuando apenas momentos fletores. Tá? Então, para a gente fazer isso aí, antes de chegar na discussão dessa figurinha aqui do canto direito da nossa tela, eu queria que você usasse o seu dedo para enxergar de certinho o que está acontecendo aqui. Vamos utilizar o nosso corpo. Então, digamos que no nosso dedo aqui, ele seja esse elemento de barra geral que a gente está ilustrando aqui, e que sobre ele, sobre a sua extremidade livre, a gente vai aplicar um momento fletor. Tá? Então, você faça isso com o seu dedo aí, enquanto você está vendo o vídeo.
Tá? Quando a gente aplica sobre a extremidade do dedo essa ação do momento fletor, o que você observa com relação às rugas que compõem o seu dedo? Tá? Se você aplicar sobre a extremidade livre do seu dedo um momento fletor positivo, ou seja, com o seu polegar saindo do plano da tela, o que você vai observar é que as rugas da parte superior do seu dedo elas vão se aproximar, enquanto que as rugas da parte de baixo do dedo elas vão se afastar. Tá? Então o que isso quer dizer? Bom, quer dizer o seguinte, ó, que utilizando os conceitos lá de deformação normal, se as rugas se aproximam, quer dizer que eu tenho um efeito de compressão, né? Ou seja, é algo que está se aproximando aqui, ó, tá certo? Por outro lado, na parte de baixo, né, do seu dedo, a gente percebe que as rugas estão se afastando. Então, qual que é o esforço, qual que é o efeito mecânico que faz com que partes materiais se afastam? Né? É justamente uma tração. Então, nesse problema aqui, ó, né, de uma barra fletida por um único momento fletor, o que nós observamos é que nós teremos em uma porção aqui, ó, da seção transversal ou em uma porção da barra, partes materiais que estarão sendo comprimidas, enquanto que na parte oposta nós teremos porções materiais que estarão se alongando, né, ou separando-se. Tá bom? Então você já pode se perguntar assim, Edson, então quer dizer que se numa porção, e nesse caso aqui a porção de cima está sendo comprimida e a porção de baixo está sendo tracionada, será que no meio do caminho aí, ou ao longo da altura da seção transversal do dedo, será que tem algum ponto aí onde eu não vou observar deformações? Né? É de se esperar que sim, né? Então esse é um aspecto chave, né? Já que ao longo da altura do seu dedo, aqui, ao longo da altura da seção transversal do dedo, se eu saio de uma compressão e a parte de baixo eu vou para uma tração, então certamente no meio do caminho ali eu tenho um ponto de deformação zero e consequentemente de tensão zero. Tá? Então esse é um aspecto importante aqui que nós temos que considerar na nossa formulação, e essa superfície na qual as deformações são nulas, né, ao longo aqui, ó, da seção transversal, nós vamos dar o nome para ela de superfície neutra, tá? Justamente pelo fato dela não observar deformações e consequentemente não observar tensões. Tá bom? Com base, né, nesse experimento simples que fizemos aí com uma parte do nosso corpo, agora sim podemos passar aqui para a análise dessa barra, tá, em sua configuração deformada. Então, se nós assumirmos aqui, ó, a atuação de momentos fletores com sentido como esse que está mostrado aqui, ó, nós vamos dizer que esse sentido de momento seja um sentido de momento positivo, tá? Simplesmente pelo fato, né, de nós assumirmos aqui, ó, que o sistema de coordenadas que vai governar a geometria da barra seja um eixo X sendo perpendicular ao plano da seção transversal, um eixo Y vertical aqui para cima e um eixo Z, consequentemente, né, pela regra da mão direita, aqui na horizontal para a esquerda. Tá bom? Então esse momento fletor aqui atuando, ele é um momento fletor MZ positivo. Tá certo? Então o que nós vamos assumir para obter a formulação, além da existência aqui da superfície neutra, é que nós vamos assumir aqui, ó, como a gente já observou aqui no nosso dedo, que devido à atuação desse momento fletor positivo, as fibras do material, né, ou as porções do material contidas na parte inferior, elas serão alongadas, olha só, enquanto que as fibras da porção superior do material elas serão encurtadas devido à ação desse momento fletor. Tudo bem? Além disso, nós vamos assumir também que as seções transversais que compõem essa barra, elas irão apenas girar em torno, né, de um eixo que nós vamos determinar aí na sequência qual ele é, tá? De tal maneira que a deformação dos pontos materiais que estão contidos no plano da seção transversal, eles ainda permanecem, né, no plano da seção transversal após a atuação dos momentos. Ou seja, as seções transversais que são planas e perpendiculares ao eixo da barra, elas assim permanecem após a atuação dos momentos. Ou seja, elas ainda estarão, né, planas e perpendiculares ao eixo, mas rotacionadas, né, em relação à sua configuração inicial. Então essa hipótese é importante porque nós assumimos nessa formulação que os efeitos de empenamento da seção transversal eles não ocorrem. Tá bom? Então a seção que é plana e perpendicular ao eixo, ela sim vai permanecer após a atuação do momento.
Tá? Ou, em outras palavras, as seções transversais elas apenas giram em decorrência da atuação desses momentos. Tudo bem? Além disso, né, vamos assumir também que o material que componha essa estrutura ele atenda, né, à lei de Hooke, ou seja, que a dependência entre as tensões e as deformações sejam linear, né, que as dependências, né, entre tensões e deformações sejam lineares. Tranquilo até aqui? Então, dessa maneira, ó, as linhas, né, ó, longitudinais dessa barra elas irão alongar ou encurtar de acordo, né, com a sua posição. Nesse caso, em cima vão encurtar, embaixo vão alongar. E essas linhas aqui, ó, verticais, que definem para a gente aqui as seções transversais, né, da barra, elas irão apenas girar, tá, em torno do eixo aí da barra. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então vamos partir para a cinemática do problema, né? Ou seja, vamos tentar associar a configuração deslocada idealizada à variação das deformações. Então aqui vocês já vão perceber, né, que em mecânica dos sólidos a ideia é sempre essa, né? Vamos assumir uma cinemática, depois lei de Hooke e depois associar, né, o equilíbrio para conectar as tensões ao esforço solicitante. Então, para a gente fazer a análise cinemática desse problema, vamos considerar aqui um elemento de barra geral engastado em um de seus extremos, certo? Sendo que os pontos materiais que compõem essa barra, eles são representados por aquele sistema de coordenadas que eu falei anteriormente, né? Ou seja, o eixo X sendo perpendicular ao plano da seção transversal, o eixo Y vertical para cima e o eixo Z, pela regra da mão direita, na horizontal para a esquerda. Tá bom? Então eu vou assumir aqui inicialmente, ó, que a geometria da seção transversal dessa barra ela pode ser qualquer, tá? Mas desde que ela possua pelo menos um eixo de simetria. Esse aspecto é importante. Tá? Ou seja, a seção transversal, nesse ponto do desenvolvimento, ele precisa conter pelo menos um eixo de simetria e depois, né, lá no capítulo 18, a gente vai verificar o que acontece quando essa situação não é atendida. Mas isso é tópico para discussão em vídeos futuros. Então o que nós vamos fazer é analisar aqui, ó, se eu retirar dessa barra aqui na configuração de equilíbrio, qual é a configuração deformada de um elementozinho aqui, ó, de uma fatia dessa barra de comprimento ΔX. Tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, é bem tranquilo, né? A gente pode analisar essa fatiazinha de forma isolada, né? Essa porçãozinha mesmo da barra, né? E aí, um aspecto importante é que nós vamos considerar que a configuração deslocada dessa barra, ela possa ser aproximada por um arco de círculo, tá? Então, esse é um ponto importante aqui, ó, da nossa abordagem, tá? Então, você fala, mas como que a gente pode abordar esse cara aqui? Como que a gente pode aproximar esse cara aqui por um arco de círculo? A gente pode fazer isso aí, tá? Porque nós assumimos também que essa barra, submetida à ação desse momento fletor aqui, ó, que nesse caso aqui ele é um momento fletor positivo, MZ, né? Um MZ positivo, ele atenda também ao regime de pequenos deslocamentos, né? Ou seja, que a estrutura, nós sabemos que ela vai se deslocar, que ela vai se deformar em decorrência dos esforços solicitantes, mas nós assumimos que esse deslocamento, que essa deformação seja pequena o suficiente, de tal forma que a gente consiga, né, impor a condição de equilíbrio na sua configuração indeformada. Tá? Então isso aí, no fundo, é o que nós falamos, né, de atender aí ao regime de pequenos deslocamentos. Então, dessa maneira, aproximar a geometria deslocada da barra por um arco de círculo me parece algo bem tranquilo e é uma aproximação bem razoável se nós assumirmos, né, que essa condição ela é atendida inclusive em casos reais. Tá? Então você pode até inclusive olha para o teto da sua casa ou para onde você estiver aí e veja se você consegue, né, na sua própria casa aí, ou onde você estiver, e verificar a olho nu, né, qual é o deslocamento da laje, né, sobre a qual você está, ou qual é o deslocamento da viga sobre a qual você está. Né, muito provavelmente a olho nu você não vai conseguir verificar, né, ou você não vai conseguir mensurar, ou pelo menos enxergar que a estrutura possui, né, uma configuração deslocada. Tá, mas ela possui. Tá? Então, nesse caso, é como se nós conseguíssemos aproximar essa configuração deslocada por um arco de círculo, mas um arco de círculo aí que possua um raio muito grande. Tá? Então esse carinha aqui ele é praticamente horizontal. Então o seu eixo inicial ele é horizontal e após a atuação dos momentos ele também vai ser praticamente horizontal. É como se eu estivesse aproximando essa geometria deslocada por um arco, né, de círculo com um raio muito grande. Tá bom?
Então a gente vai tirar aquela, como eu já mencionei, né, essa fatiazinha de comprimento ΔX e vamos representar ela aqui, ó, de forma isolada, né, para a gente analisar o que está acontecendo nela. Então nós temos aqui, né, ó, devido à atuação desse momento, né, momento MZ positivo, o que a gente sabe? Né, ó? A gente sabe que as fibras na porção superior elas serão encurtadas e as fibras do material na parte inferior elas serão alongadas. Tudo bem. E ao longo da altura, né, da seção transversal, né, se eu tenho uma porção comprimida ou com encurtamento e uma outra porção tracionada ou com alongamento, certamente na interface entre eles eu terei um eixo aqui, ó, que eu estou chamando aqui de eixo longitudinal, no qual as fibras do material não observarão nem alongamento nem encurtamento, ou seja, deformação zero. Tudo bem? Então, antes da atuação do momento fletor, essa fatia de comprimento ΔX, que eu estou vendo ela aqui de perfil, né? Então ela tem um comprimento ΔX e todas essas linhas aqui, ó, posicionadas ao longo da direção longitudinal dessa fatia de comprimento ΔX, eles possuem esse comprimento ΔX. Tá certo? Então o que nós vamos analisar é, se eu tomar uma fatia particular aqui, ou uma linha particular, que eu estou chamando aqui de ΔS, o que eu vou analisar é qual é esse comprimento aqui, ó, que eu estou analisando, como que ele se comporta após a atuação do momento. Tá bom? Tranquilo? Então, se antes da atuação do momento, esse comprimento particularzinho aqui, ó, essa fibrinha aqui, ó, de comprimento ΔS, ele é igual a ΔX, o que acontece com ela depois da atuação do momento? Tá bom? Então, para a gente analisar o que acontece com ela após a atuação do momento, vamos analisar a figurinha da direita. Tá certo? Então, o que a gente já assumiu anteriormente? Que como, né, a barrinha ela atende ao regime de pequenos deslocamentos, então eu posso, né, aproximar sem perdas significativas de representatividade a configuração deslocada dela por um arco de círculo, né, e em particular, como a gente já motivou anteriormente, esse raio, né, ele é muito grande, tá, ele é enorme, para ser sincero. Então, o que acontece, né, é que ao longo aqui, ó, desse eixo longitudinal, né, eu vou ter um raio que eu estou chamando de ρ, tá bom? Que vai, na verdade, medir para a gente, né, a distância, né, entre o polozinho ou o centro desse arco de círculo que eu estou aproximando a geometria até o eixo longitudinal. Então esse cara é o ρ, tá? É o raio desse arco de círculo que faz, né, a aproximação aí da configuração deslocada da barra. E se eu chamar aqui, ó, de ΔΦ, tá? O ângulozinho, né, formado aí por esse comprimento de fatia, né, que eu estou analisando, então eu consigo associar os comprimentos, né, ó, do material na região da superfície neutra, ou nessa região onde eu não observo alongamento nem encurtamento do material, com, né, aquele comprimento particular que eu estou analisando, ou com aquela porção material que eu estou analisando, que eu chamei inclusive de ΔS. Tá? Então, após a atuação do momento fletor, a gente já viu, né, que vai existir, obviamente que para esse sentido de atuação do momento, né, um alongamento na parte inferior, um encurtamento na parte superior. Então é como se esse carinha aqui observasse essa configuração aqui, né, onde as porções materiais embaixo alongam-se e a porção de cima aqui ela encurta. Então eu consigo calcular esse comprimento aqui, ó, ou o comprimento dessa porção material que eu estou analisando na sua configuração deslocada, né? Então eu consigo chamar esse carinha aqui de ΔS', tá certo? Então, usando a nossa intuição, né, de que devido a existir no problema, né, ó, encurtamentos e alongamentos, devido à atuação do momento fletor, então certamente, né, estarão presentes nesse problema deformações normais e depois, por consequência, tensões normais. Então a gente pode aplicar a definição de tensão normal, de deformação normal específica, para calcular qual é a deformação normal desse pontinho aqui, ó, ou desse conjunto de pontos ΔS', tá bom? Então, se nós fizermos aqui, aplicar, né, a definição de deformação normal, eu vou fazer um limite desse ΔS tendendo para zero, ou no fundo desse ΔX tendendo para zero, ou em outras palavras, né, vou fazer esse limite de tal forma que aquele elemento discreto, né, aquela fatia ΔS tenda para uma seção transversal, tá, para uma lâmina. Então, com isso eu faço o quê? Né, ó, vou calcular o comprimento final, certo? Menos o comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial. Tá? Então, no fundo, essa é a definição, né, de deformação normal específica. E quando eu imponho esse limite aqui, eu estou fazendo nada mais, nada menos do que aquela
do que aquele elemento discreto tender, né, para uma lâmina ou para uma seção transversal. Então eu posso, né, ó, como eu aproximei esse cara por um arco de círculo, eu posso dizer que esse comprimento ΔS', ele é ρ menos y, tá, vezes Δθ, certo? Menos o comprimento inicial dele, ó, o comprimento inicial dele, como ele está na situação indeformada, ele não é ΔX, tá bom? Se ele é ΔX, ele é esse mesmo comprimento aqui, ó, tá, da superfície neutra, porque a superfície neutra, como nós já mencionamos, ele é o conjunto de pontos onde não temos, né, deformação. Então esse comprimento aqui, o ΔX, né, que é igual ao seu comprimento inicial, ele é menos ρ Δθ. E isso eu divido, né, pelo ρ Δθ, que é o comprimento inicial. Então, fazendo aqui as simplificações algébricas devidas, a gente descobre que a deformação normal ele é igual a menos y sobre ρ. Tá? Aí você fala, tranquilo, legal isso aqui, né? Ó, que bacana. Então, o que isso quer dizer? Bom, quer dizer o seguinte, ó, que se, né, eu posiciono o meu sistema de coordenadas aqui, ó, com a origem sobre a superfície neutra, tá? De tal forma que o meu y que ele cresça, né, para cima, mas o zero, né, o y0, ele está exatamente na superfície neutra. Então o que eu observo é que as deformações normais elas variam de forma linear ao longo da altura da seção transversal, tá bom? Então isso aqui, ó, o ρ ele é uma constante, que é o raio, né, desse arco de círculo que aproxima a configuração deformada da barra, tá bom? Então a deformação normal ela vai variar exclusivamente com essa distância y, tá bom? Então se eu tiver exatamente aqui, ó, na superfície neutra, o nosso y ele vale 0. E a deformação normal ela vai ser máxima quanto mais afastado eu estiver da superfície neutra. É simples assim. Tá bom? Então o que é importante dessa análise cinemática é que a gente consegue, a partir da imposição ou de uma hipótese, né, nós assumimos para a configuração deslocada da barra, nós conseguimos analisar, né, como que as deformações evoluem no plano da seção transversal, e que nesse caso nós descobrimos, né, que a deformação varia de forma linear, tá bom? Tranquilo até aqui? Fácil, né? Então a gente pode, ó, fazer da seguinte maneira, ó, como eu até já mencionei no slide anterior, ó, se, né, a gente coloca a origem aqui, ó, a origem do sistema de coordenadas, né, sobre a superfície neutra, a deformação normal ela vai ser maior quanto mais distante eu estiver, certo, da superfície neutra. Então se eu assumir aqui, por exemplo, só para a gente fazer algumas continhas, né, que o ponto mais distante da superfície neutra ele esteja aqui na parte superior e que essa distância seja c, tá bom? Então eu posso fazer uma regrinha de 3 e eu consigo escrever a deformação ao longo de qualquer ponto aqui, ó, na altura da seção transversal, como sendo, ó, menos y sobre c epsilon máximo, tá bom? Então isso aqui é regrinha de 3, né? Porque a gente já sabe que as deformações variam linearmente ao longo da altura da seção transversal. Então nesse caso, ó, se o meu y ele for igual a c, tá bom? Então eu vou ter esse cara aqui dá 1, então a deformação aqui ele vai ser menos o epsilon máximo, e quer dizer o quê? Bom, o menos ele quer dizer apenas que é um encurtamento, né? É uma deformação normal aí de encurtamento negativo, ou seja, o comprimento final das partículas lá que eu estou analisando ele é menor do que o comprimento inicial. Tá bom? Da mesma forma, eu poderia calcular aqui, ó, as deformações na porção inferior aqui da seção transversal. Nesse caso, né, a minha coordenada y, né, como o y positivo é daqui para cima, então os pontos materiais que estão aqui, ó, na parte inferior da seção transversal, eles vão receber coordenadas y negativa. Certo? Então se o meu y é negativo, então esse cara aqui, bom, vai ter uma conta, mas ele vai sair um número positivo, vezes o epsilon máximo. O resultado aqui, ó, é que as deformações normais elas serão positivas, ou seja, elas indicarão, né, um alongamento ou um aumento, uma dilatação do corpo naquela posição. Tá certo? Então o que é mais bacana, né, é que a gente consegue escrever as deformações normais ao longo dos pontos, né, da seção transversal como sendo, né, facilmente escrito dessa maneira, como seja menos y sobre c epsilon máximo, onde esse c ele nada mais é do que a distância, né, entre o centro de gravidade, né, ou a linha aqui, ó, de superfície neutra, né, a linha aqui de superfície neutra até o ponto mais distante dela. Tá bem? Uma coisa que vale a pena também comentar aqui, ó, é que a gente já viu que essa deformação aqui, ó, ela acontece na direção perpendicular ao plano da seção transversal, tá bom? Pelo que nós já vimos anteriormente mesmo, né, ó.
Se, né, a atuação do momento faz com que exista, né, a atuação, obviamente, de um momento mz positivo, se ele faz com que a porção superior ela encurte e a porção inferior ela alongue, tá? Isso aí acontece ao longo, né, ou na direção paralela ao eixo da barra. Então, essa deformação que nós estamos calculando aqui, ela seria uma deformação εx, tá bom? Naquele sistema de coordenadas que nós estamos descrevendo. Tudo bem? Então, dessa maneira, se essa deformação aí, ó, nós estamos calculando aqui, ó, esse carinha aqui, ó, que é o menos y sobre c epsilon máximo, se ele é um εx, então eu consigo calcular as outras deformações no plano da seção transversal utilizando a definição do coeficiente de Poisson. Então, se vocês se lembram lá, quando a gente discutiu esse tópico lá na lei de Hooke, né, o coeficiente de Poisson ele nada mais é do que, né, Poisson ele é menos a razão, né, entre a deformação normal na direção transversal pela deformação normal na direção longitudinal. Então eu consigo calcular aqui, ó, as deformações nas direções y e nas direções z utilizando o coeficiente de Poisson, tá bom? Que é o menos ni, tá bom? Nesse caso aqui, ó, tudo bem? Então, ou seja, existirão deformações, nesse caso aí, na direção longitudinal devido à atuação do momento, e pelo efeito de Poisson, né, os pontos da seção transversal eles também vão se deformar, tá, devido à atuação aí desse momento. Então, para a atuação de um momento fletor positivo, mz, como está mostrado aqui, ó, a seção transversal ela vai possuir essa forma aqui, ó, meio estranha, né, onde nós teremos aqui um alongamento, né, na porção inferior da seção transversal. Então, se eu alongo na direção longitudinal, eu encurto, né, os mesmos pontos materiais ao longo das direções do plano. E o contrário acontece na parte de cima, né? Se eu estou aqui, ó, na porção superior da seção da barra, né, ó, na porção superior da barra e consequentemente na porção superior da seção transversal, se eu estou aqui encurtando, né, o comprimento da barra na direção longitudinal, então eu vou expandir, né, ocorre uma expansão, uma deformação normal positiva nesses pontos aí, se eu analisar exclusivamente o plano da seção transversal, tá? Então esse comportamento ocorre pelo efeito de Poisson, tá bom? Tranquilo até aqui? Joia, né? Então vamos passar para frente, ó. Então esse ponto aí, ó, é um ponto claro, que a gente discutiu, que é a cinemática, que ele tem uma grande importância para você compreender o fenômeno e saber de onde que as equações surgem, tá? Que as equações que nós aplicamos, tá? Então aí vamos chegar na fórmula da flexão. Então se já fizemos, né, a cinemática, podemos agora, né, aplicar a lei de Hooke e fazer o equilíbrio para a gente chegar na formulação do problema. Então o que a gente já descobriu, ó, da nossa análise cinemática é que as deformações elas variam linearmente ao longo da altura da seção transversal e elas seguem, né, esse padrão aqui, ou seja, menos y sobre c epsilon máximo. Claro, né, que essa formulinha ela é válida considerando o sistema de coordenadas que nós adotamos, né, ou seja, x perpendicular ao plano da seção, y para cima e o z pela regra da mão direita, nesse caso aqui, entrando no plano da tela. Se as deformações, né, seguem esse padrão, de acordo com a cinemática assumida, nós podemos utilizar a lei de Hooke e dizer também, né, que as tensões vão seguir o padrão semelhante. Tá? Então você fala, mas como que você consegue dizer isso aqui? Olha, a lei de Hooke, a tensão sigma é igual a E epsilon. Tá? Ou seja, as tensões são diretamente proporcionais às deformações por meio de um parâmetro positivo, que é o módulo de elasticidade longitudinal. Tá bom? Então, ó, se nessa situação aqui, ó, devido à atuação de um momento mz positivo, que é igual esse que está mostrado aqui, ó, se eu vou observar deformações negativas na parte superior da seção transversal, isso quer dizer que eu terei tensões de compressão ou tensões negativas na parte superior da seção transversal. Por consequência, né, ó, na parte inferior da seção transversal eu vou observar alongamentos dos pontos materiais. Consequentemente, atuarão, né, ao longo desses pontos aí tensões de tração, tá bom? Então isso aqui indica para a gente, né, também se as deformações variam linearmente ao longo da altura da seção transversal, isso quer dizer que as tensões elas variarão também seguindo o mesmo padrão, né, uma vez que as tensões normais são diretamente proporcionais às deformações normais pela utilização da lei de Hooke, né, é o que a lei de Hooke nos diz. Tudo bem? Então, se a gente já sabe que as tensões seguem esse padrão, tá bom? Então a gente pode impor agora a condição de equilíbrio nesse problema, para a gente chegar na formulaçãozinha.
Então, se nós tomarmos aqui, ó, uma barra, né, ó, com a seção transversal aqui, que como eu mencionei anteriormente pode ser qualquer, mas que possua pelo menos um eixo de simetria por enquanto, nós assumimos, né, que os pontos dessa seção transversal são descritos por este sistema de coordenadas aqui, ó, x, y, z. Então nós podemos, a princípio, impor aqui, ó, uma somatória de forças, tá bom? Em um elemento infinitesimal de área pertencente ao plano da seção transversal da barra. Então eu posso dizer, ó, que essa somatória de forças ela tem que ser igual a zero, tá bom? Então eu posso dizer o seguinte, ó, que se eu pegar um elemento de dimensões infinitesimais dA, eu sei que sobre ele vai estar atuando uma tensão normal sigma. Então se eu fizer essa integral aqui, ó, ao longo da área, né, ó, do sigma dA, isso aqui tem que dar zero. Aí você fala, beleza, Edson, eu entendi que somatória das forças tem que dar zero porque é uma condição de equilíbrio. Beleza. Mas além disso, nesse problema nós não temos a atuação de forças normais. Tá bom? O único esforço solicitante que atua nesse problema é o momento fletor. Tá? Então o que acontece é que se nós fizermos aqui, ó, a integração no plano da tensão da seção transversal das tensões normais atuantes, isso aqui tem que dar zero. Tá? Por quê? Bom, porque eu não tenho força normal atuando lá. O único esforço solicitante que eu tenho é o momento fletor. Tá? Então, se nós fizermos essa integral aqui, ó, e eu posso assumir, né, que sigma dA me dê uma contribuiçãozinha de força aqui, né, porque eu posso assumir que esse elemento de dimensões infinitesimais dA seja tão pequeno quanto seja do meu interesse, então eu posso assumir que ele seja tão pequeno que eu possa considerar que sobre ele atue uma tensão normal constante. Tá? Então, o que acontece é que essa relação ela é verdade, né? Então, a integral na área de sigma dA é zero. Bom, claro que tem que ser zero para atender a condição de equilíbrio, porque eu não tenho nenhuma força normal atuante no problema. Se eu tivesse força normal, isso aqui não seria igual a zero, mas seria igual à força normal atuante, tá bom? Então, o que nós já vimos anteriormente é que o sigma ele é menos y sobre c sigma máximo. Tá? E isso, né, essa relaçãozinha vem de onde? Vem da determinação da variação das deformações ao longo do plano da seção transversal. Então, nessa formulinha aqui, ó, eu posso jogar o sigma e o c para fora da integral, porque eles são constantes. Então, eu fico aqui com uma integral na área de y dA igual a zero. Tá? Então, ou seja, para que o equilíbrio de forças ele aconteça, tá? Essa continha aqui tem que ser atendida, né? Ou seja, essa integral, né, de y dA vezes sigma máximo sobre c, isso aqui tem que dar zero. Tá? Então, se nós assumimos, né, que exista a atuação de um momento fletor, então o sigma máximo ele é diferente de zero. O c ele é a distância, né, ó, da superfície neutra até o ponto mais distante dela, que também é algo que é diferente de zero. Tá bom? Então, para essa relação aqui, ó, ser verdadeira, essa integral na área de y dA ele tem que dar zero. Tá bom? Aí você fala para mim, mas o que é essa integral na área de y dA? Tá, se você se lembra do vídeo anterior, essa integral na área de y dA ele é um momento estático, certo? Nesse caso em particular de uma figura plana, e sendo que essa figura plana ele é o plano da seção transversal. Tá certo? Agora, a pergunta que eu te faço é, em torno ou em relação a quais pontos ou em relação a quais eixos o momento estático da figura plana ele dá zero? Aí você fala, entendi, Edson, é em relação ao centroide da seção transversal que o momento estático dá zero, porque inclusive a gente usa esse fato para calcular o centroide. Né? O centroide ele é o ponto em torno do qual os momentos estáticos da figura plana é zero. Tá? Então é isso aí. Então, ou seja, essa equação ou esse equilíbrio ele somente é atendido se, né, essa integral aqui, ó, na área de y dA ele é igual a zero, e nós sabemos, né, ó, que essa integral ela é zero em relação ao centroide. Tá bom? Então aí vem a conexão. Ó, né? Lembra que eu tinha comentado com vocês que se em uma porção da seção transversal eu tenho compressão, na porção complementar eu tenho tração, no meio do caminho ou na interface entre essas duas regiões eu tenho uma superfície, né, que nós chamamos ela de superfície neutra, onde eu não vou observar alongamentos nem encurtamentos, ou seja, a deformação é nula e consequentemente a tensão é nula. Através desse equilíbrio nós demonstramos, né, que para que o equilíbrio aconteça, essa superfície neutra, né, ou essa superfície aí onde as deformações e tensões são nulas, ela precisa estar obrigatoriamente localizada sobre a linha do centroide. Fechou? Tranquilo? Então, se a gente já sabe agora, né, onde que o centroide, onde que a superfície neutra está posicionada, que é sobre o centroide, podemos agora impor, né, o equilíbrio de momentos para que a gente chegue na fórmula da flexão. Então a gente sabe, né, ó, que nesse caso, como eu tenho
a atuação de um momento fletor no problema, se eu fizer a integral agora, ó, certo? Dessa diferencial de força multiplicado pelo bracinho de alavanca, né, ó, isso aí tem que me dar o momento fletor atuante. Ó. Então, se eu pegar ó, sigma dA, isso aqui vai me dar um diferencialzinho de força atuante aqui, ó, nesse elemento de área infinitesimal dA que eu estou considerando. Se eu multiplicar esse carinha aqui ó, pelo y, ou seja, pelo bracinho de alavanca, esse cara me dá uma contribuiçãozinha de momento, tá, ao longo da direção de z. Se eu integrar essa contribuiçãozinha de momento aqui para todos os pontos pertencentes à seção transversal da barra, esse cara aí tem que retornar para mim o momento fletor atuante, o momento mz, tá, por questões de equilíbrio. Tá, ou seja, a somatória, né, ó, dos momentos devido às tensões menos o momento fletor atuante, isso aqui tem que dar zero, tá, em outras palavras. Tá bom? Daí, ó, o que a gente já viu? Né, ó, a gente já viu que esse sigma, pela adoção, né, da hipótese cinemática do problema, ele é igual a menos y sobre c sigma máximo. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, a gente sabe que o c e o sigma máximo eles são constantes do nosso problema, eles podem sair para fora dessa integral. Então, esse equilíbrio de momentos, ó, ele vai retornar para mim que o mz ele tem que ser igual a menos sigma sobre c, integral, né, ó, do y ao quadrado, então a y vezes y dA. Tá bom? Aí você fala para mim, Edson, o que essa integral aqui significa? Essa integral na área de y2 dA. Se vocês se lembrarem, né, lá do vídeo anterior, essa integral na área de y2 dA, ele nada mais é do que o momento de inércia. Tá bom? E em particular, aí, ó, como eu estou... O eixo, né, horizontal aí, ó, da figura plana que eu estou considerando, ele é o eixo z. Essa integral aí, ó, de y2 dA, ele nada mais é para a gente do que o iz. Tá bom? Ou seja, o momento de inércia em torno desse eixo horizontal, que para mim é o eixo z. Tá bom? Então essa integral aqui é uma propriedade de área da seção transversal, como a gente já viu lá no vídeo anterior. Então eu posso reescrever essa equação como sendo mz igual a menos sigma sobre c iz, tá? Ou seja, o momento de inércia da seção transversal em torno do eixo z, e daí eu posso escrever, né, a tensão máxima atuante em função do momento fletor, do momento de inércia e também dessa distância, né, máxima aí, que é o c. Tá bom? Então esse carinha aqui me dá a fórmula, né, que permite eu determinar a tensão máxima na seção transversal para essa situação. Tudo bem? Então, ó, se eu já sei que as deformações variam linearmente ao longo da altura da seção transversal e, consequentemente, né, as tensões também assim variarão, eu posso calcular, né, a tensão normal em qualquer ponto ao longo da altura da seção transversal, agora associando não mais a tensão máxima a C, mas uma dada tensão normal à sua coordenada y, tá bom? Ou coordenada y, né, do ponto no qual eu quero calcular a tensão, certo? Então, nesse caso, como a gente já viu do equilíbrio de forças, né, que nossa origem do sistema coordenado ele tem que estar no centroide da seção transversal, porque é no centroide onde eu vou observar a presença da superfície neutra. Tudo bem? E além disso, ó, devido à atuação desse momento fletor aqui, ó, se eu tiver um momento fletor positivo, o que eu vou causar aqui, ó, na porção superior dos pontos pertencentes à seção transversal? Uma compressão, tá? E na porção complementar eu tenho uma tração. Então, para você enxergar isso, ó, faz a regra da mão direita, assumindo, né, que a sua palma da mão seja o plano da seção transversal e a sua outra mão seja o momento fletor. Então, o polegar ele vai estar no sentido do momento fletor, e aí você impõe, né, ó, a regra da mão direita, e para onde os seus dedos, né, os demais dedos apontarem, é a região de compressão, e, consequentemente, a porção complementar é a região de tração, tá bom? Atuante aí, em decorrência da atuação do momento. Tá? Se eu separar aqui, ó, um elementozinho de dimensões infinitesimais pertencente a essa figura, essa área aqui, ó, descrita em cinza um pouquinho mais escura, essa porçãozinha aqui, ela está contida, né, no plano da seção transversal. Então, como ela está acima, né, do centroide, né, ou nas porções de y positiva, ela vai receber aqui, né, uma compressão que, por equilíbrio, né, na sua superfície aqui, ó, complementar, tem que estar também uma tensão normal de compressão para dar equilíbrio. Tá? Então esse carinha aqui, essa representação de um cubinho, ela é muito útil para a gente enxergar como que as tensões atuam em um dado ponto. Né? Porque às vezes você fala, um ponto ele não tem área, não tem volume, etc., então eu não consigo enxergar ele. Mas como nós somos engenheiros, a gente resolve o problema,
a gente representa um ponto por meio de um elemento de dimensões infinitesimais, né? Porque daí eu posso, como as dimensões são infinitesimais, elas podem ser tão pequenas quanto seja do meu interesse. Então eu consigo aproximar ou visualizar um ponto através dessa representação geométrica, tá bom? Então o que eu quero ressaltar é que devido à atuação desse momento m, as tensões geradas no problema são tensões normais, tá? E que além disso, essas tensões normais, pelo sistema de coordenadas que nós estamos adotando, ela é uma tensão normal x, tá? Um sigma x, tá bom? E elas serão de compressão ou de tração, de acordo com o sentido de atuação do momento e também de acordo com a localização do ponto analisado no plano da seção transversal. Tá certo? Tranquilo até aqui? Fácil, né, isso aqui, ó, bem legal. Então, para a gente consolidar um pouquinho a aplicação desse negócio, vamos resolver dois exemplos bem simples, né, para vocês verem que a aplicação é muito tranquila. Tá? Então, ó, vamos determinar, né, ó, as tensões normais máxima e mínima atuantes na barra abaixo. Tá? Então, nós temos aqui uma viguinha biapoiada com carregamento uniformemente distribuído de 5 kN por metro. E essa viguinha, né, tem um comprimento de 6 metros, tá bom? E a seção transversal dessa barrinha, ó, ela é uma seção transversal do tipo I. Tá? Ou seja, nós temos aqui essa seção transversal, ou esse perfil, composto, né, ó, por duas partes que nós chamamos de flanges, que é um flange inferior, que são essas porções horizontais aqui, e o flange superior, que é essa porção horizontal superior, e a parte que conecta os dois aqui, ó, nós chamamos ele de alma, tá bom? Então isso aqui é a alma da seção transversal. Tudo bem? Então aqui temos a descrição das dimensões da seção transversal, bem tranquilo. Como a seção transversal ela é duplamente simétrica, né, então a gente já sabe que o centroide ele estará posicionado, né, ao longo da intersecção desses eixos de simetria. E se o centroide estará posicionado aqui, a superfície neutra também vai estar posicionada nessa região aqui, ó, tá bom? Ou seja, ao longo dessa linha NA. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então, primeira coisa que nós temos que fazer, se o problema pede que a gente determine as tensões normais máxima e mínima, nós temos que identificar nesse problema aí quais são as seções transversais que possuem o máximo momento, fletor, tá? Para que a gente analise as tensões nela. E depois disso aí, né, a gente já tem o momento, a gente calcula as propriedades de inércia para essa seção transversal e aí é só fazer a continha sem grandes problemas. Tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o equilíbrio. Tá? Então, como esse carinha que é uma viguinha biapoiada, vai surgir aqui, né, duas reações VA e VB. Então vamos impor, né, a somatória de momentos em relação ao ponto A igual a zero, né, para que a gente descubra o VB. Então eu vou ter aqui, né, o VB vezes 6 menos 5 vezes 6 vezes 6 sobre 2, que é a contribuição de momento devido a esse carregamento uniformemente distribuído. Fazendo a continha, a gente descobre que o VB vale 15 kN. Tá? Depois, somatória de forças em Y igual a zero, então eu vou ter o VB menos a força equivalente associada a esse carregamento uniformemente distribuído, que é menos 5 vezes 6, mais o VA igual a zero, então o VA dá 15 kN. Tá bom? O que é interessante aqui, ó, é que tanto o VA quanto o VB eles possuem, né, intensidade de 15 kN e ambas são verticais para cima. Então, utilizando aquela convenção que nós temos de força cortante, a gente sabe, né, se a força cortante atuante no extremo da barra, se ela tende a fazer a barrinha girar no sentido horário, isso é uma força cortante positiva. Se a forcinha no extremo da barra tende a fazer ela girar no sentido anti-horário, isso aqui é uma força cortante negativa. Certo? Então, ó, pelas reações de apoio que nós descobrimos, ó, esse cara aqui ele é um cortante positivo e esse carinha ele é um cortante negativo. Tá? Então, se ao longo, né, ó, se eu tenho numa extremidade da barra um cortante positivo e no outro um cortante negativo, consequentemente, ao longo do comprimento da barra eu vou ter um cortante nulo. Tá? E esse ponto de cortante nulo ele é de grande importância para a gente, porque nos pontos onde a força cortante ela é zero, o momento fletor ele apresenta valor máximo. Tá? Isso aí decorre lá das relações diferenciais. Lembra lá do dm de x dx é igual a v de x. Né? Então, se o v de x é zero, então isso aí indica que a derivada da função momento naquele ponto ele também é zero, que indica um ponto de inflexão da funçãozinha que descreve o momento fletor. Então, é um ponto de extremo, né? Máximo ou mínimo. Então, ó, assim, a gente a princípio já poderia matar ele de cara aqui. Olha, como os cortantes, né, têm módulos iguais, né, e sinais
diferentes, então certamente o ponto de cortante zero está na metade desse comprimento, né? A gente poderia já matar ele de cara aqui, ó. Mas eu preferi fazer um outro equilíbrio para mostrar para vocês de maneira geral como que nós poderíamos proceder num caso onde isso não acontecesse, tá? E para a gente fazer isso aqui é bem simples, né? Basta que a gente faça um corte aqui, ó, virtual ao longo de qualquer ponto no comprimento da barra, e aí eu estou indicando esse corte aqui, ó, e eu estou chamando essa distância genérica de x, tá? Por quê? Porque o que eu quero determinar é uma distância x medida, por exemplo, a partir aqui, ó, da extremidade A dessa barra, na qual o cortante seja zero, tá? Porque eu sei que no ponto onde o cortante é zero, nesse ponto eu vou ter o momento máximo, tá bom? Então, se eu fizer aqui, ó, ao longo, né, ó, desse corte aí, ó, ao longo desse comprimento qualquer x, o equilíbrio de forças em y, eu consigo descobrir qual é o x que faz com que o cortante seja zero, tá bom? Então eu vou ter de um lado aqui, ó, o VA, que é 15, menos 5 vezes x, né, ó, que seria a força equivalente, né, associada a esse carregamento distribuído ao longo desse comprimento x genérico. Então, isolando aqui, ó, né, já que eu sei que ele tem que ser zero, meu x tem que ser igual a 3 metros. Né, ou seja, em x igual a 3 metros, distante a partir da extremidade A, é o ponto, né, no qual o cortante é zero. E, consequentemente, vai ser o ponto no qual o momento vai ser máximo. Tá bom? Então, esse resultado aqui, ele, claro, já decorre daquilo que eu falei, né, ó. Se esse comprimento total ele é 6 metros e os cortantes nos extremos eles possuem o mesmo módulo, mas sinais diferentes, né, fazendo até uma regrinha de 3, aí, ou semelhança de triângulos, a gente vai descobrir que o cortante zero está no meio do comprimento, que, né, fazendo o equilíbrio, a gente chega também nesse resultado. Tá bom? Fazendo agora, ó, o equilíbrio, né, de momentos nessa seção, né, x igual a 3 metros, a gente vai descobrir qual é o momento máximo, né, ó, nessa seção transversal cujo cortante é zero. Então, aí, vamos lá. Ó. Então, eu vou ter menos 15 vezes 3, que é a contribuição de momento associada ao VA, mais 5 vezes 3, 3 sobre 2, né, que é a contribuição de momento associada a esse carregamento uniformemente distribuído. Então, 5 vezes 3 é a força equivalente associada ao carregamento uniformemente distribuído, vezes 3 sobre 2, que é o bracinho de alavanca. Tá? E mais o M, né, que é o que eu estou assumindo ele como positivo nesse caso, né, um momento MZ positivo. Então, fazendo a conta, a gente descobre, né, que esse momento aí, MZ aí, M, tem que ser igual a 22,5 kN vezes metro. Tá? Tranquilo até aí? Então, ó, pelas relações diferenciais, eu sei que o carregamento atuante aqui ele é um carregamento uniformemente distribuído. Tá? Então, nesse caso, né, se o Q ele é constante, o cortante ele tem que ser linear. Se o cortante é linear, o momento tem que ter uma variação quadrática. Tá? Então, variação quadrática, eu preciso de 3 pontos para traçar a sua variação. Eu sei que o momento nas extremidades da barra são nulos, porque são apoios articulados. Tá? E aí, o terceiro ponto necessário para eu traçar esse diagrama de momento é o ponto, né, caso ele exista, e nesse caso ele existe, de cortante zero. Tá? Esse ponto de cortante zero está no meio do comprimento da viga, e ele vale, né, nessa seção transversal, o momento vale 22,5 kN. Tá bom? Então a gente consegue traçar, né, o diagrama parabólico aqui, é bonitinho, onde o momento máximo está distante de 3 metros da extremidade A, que vale 22,5 kN vezes metro. Tá bom? Então, ou seja, já identificamos o valor do momento, ou do esforço solicitante atuante, que ele é um momento positivo, né, ó, de 22,5 kN. Tá? Então vamos calcular agora a propriedade geométrica da seção transversal, que é o momento de inércia. Então o nosso IZ, né, como a seção transversal ela é duplamente simétrica, então o centroide está posicionado aqui na intersecção dos eixos de simetria da seção. Então vamos calcular, né, usando o teorema dos eixos paralelos, o momento de inércia, né, ó, das porções materiais que compõem essa seção transversal em torno do eixo, né, passando pelo centroide dela. Então, utilizando o teorema dos eixos paralelos, né, eu vou ter aqui, ó, contribuição de inércia dos flanges, então eu vou ter a base vezes a altura ao cubo sobre 12, então 250 vezes 20 ao cubo sobre 12, mais a área vezes a distância ao quadrado. Né, uma vez que o centro de gravidade dos flanges não coincide, né, com o centro de gravidade do centroide da seção. Então, mais a área, 250 vezes 20, vezes a distância ao quadrado, né, do centro de gravidade da seção transversal até o centro de gravidade do subcomponente que eu estou calculando, que são os flanges. Né? Então eu vou ter aqui, ó, 150 mais a metade dessa espessura aqui, ó, que é o 10. Tá? Então isso aqui é ao quadrado, e que eu multiplico todo mundo aqui por 2, porque eu tenho, né, um flange superior e um flange inferior. Tá?
E aí, mais, né, a contribuição de inércia associada à alma. Então eu vou ter 20 vezes 300 ao cubo sobre 12. E nesse caso, né, o centro de gravidade da alma ele coincide com o centro de gravidade da seção transversal. Então, por isso que essa parcelinha aqui, aplicando o teorema dos eixos paralelos, ela dá zero, né, porque essa distância aqui ela é zero, tá bom? Então, fazendo essa continha aqui, a gente descobre que o IZ tem esse valor grandão aqui, em milímetros a quarta, e que para eu transformar ele para metro a quarta, basta que eu jogue aí um 10 a menos 12, tá? Multiplique esse cara por 10 a menos 12 para eu chegar aí no momento de inércia em metros, né, a quarta, tá bom? Então aí para a gente calcular, né, as tensões máximas e mínimas, o que a gente viu, né, que as deformações máximas e mínimas elas estarão contidas nos pontos mais distantes do centro de gravidade, né, ou mais distantes da superfície neutra, porque é na superfície neutra que nós posicionamos, né, o nosso centroide, né, o nosso centro de gravidade, tá bom? Então a tensão mínima nesse caso, pelo sentido de atuação do momento, ele deu um momento positivo, não foi? Ou seja, ele causa uma tração na porção inferior e uma compressão na parte superior da seção transversal, e o vetor momento, né, ele aponta para o sentido positivo do eixo Z, tá bom? Então, lembrando que esse cara aqui ele é positivo porque, né, nós adotamos o sistema de coordenadas com x, y e o z saindo aqui do plano da tela nesta visão aqui. Tudo bem? Então, nessa situação aqui, nós calculamos as tensões, né, utilizando a formulinha que nós determinamos anteriormente, como sendo uma razão do esforço solicitante por um momento, por uma propriedade geométrica de área, vezes, né, uma variável que me descreve, né, a posição do ponto analisado no plano da seção transversal. Então, o momento fletor ele é o 22,5, tá, que nós já determinamos anteriormente, que ele é positivo, tá, pelo fato do vetor momento z estar apontando no sentido do eixo coordenado z positivo. Esse menos é um menosinho que tem, ele é próprio da fórmula, porque esse sinal de menos, ele aparece pelo sistema de coordenadas, né, que nós adotamos para descrever a seção transversal. Dividimos aqui pelo momento de inércia da seção transversal em torno do eixo Z. Então aqui, lembre-se que já tem um 10 a menos 4 aqui, porque eu transformei aquele milímetros a quarta para o metro a quarta. E aí a gente multiplica, né, pela coordenada y do ponto analisado. Tá? Então se a seção transversal ela tinha 150 milímetros do seu centroide até, né, o início aqui, do flange superior. O flange superior tem 20 milímetros de espessura, então essa distância, né, ou a coordenada, melhor dizendo, né, do ponto analisado, ele é 170 milímetros, né, considerando que a origem esteja no centroide da seção transversal. Tá bom? Então, fazendo a continha toda aqui, a gente descobre que a tensão mínima ela é menos 12,7 MPa. Tá bom? Então, tranquilo. Para a gente calcular a tensão máxima, a conta é a mesma, a formulinha é a mesma, mas o que muda é a coordenada y do ponto, tá? Que ele vai estar aqui embaixo agora. Tá? Então, eu tenho 150, que é a metade da altura da alma, mais 20 milímetros, que seria o tamanho da espessura, né, do flange inferior. Então, por isso que ele aparece menos 170 milímetros. Por quê? Porque o ponto, né, ele está contido aqui na coordenada negativa de y. Né, o y positivo para a gente está para cima. Então, essa coordenada ela é negativa, o que resulta, né, uma tensão normal positiva aqui, né, que indica tração de 12,7 MPa. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então tem uma ilustração bacaninha aqui, né, da atuação das tensões normais devido à atuação desse momento fletor. Então elas variam, né, linearmente ao longo da altura da seção transversal. Nesse caso, como o momento fletor ele é positivo, né, o MZ é positivo, então ele vai causar aqui, né, tensões de compressão na parte superior da seção transversal, tensões de tração na parte inferior da seção transversal. Então nós indicamos, né, e essa ilustração aqui ela é muito típica na solução desses problemas, né, essa vista de perfil, né, da seção transversal, onde nós indicamos compressão aqui e tração dessa maneira. Se eu analisar, vendo isometricamente falando a seção transversal, é como se nós tivéssemos, né, essa atuação aqui volumétrica das tensões normais, né, uma tração aqui na parte inferior e uma compressão na parte superior. Tudo bem? Eu queria destacar aqui um aspecto interessante que se refere à posição aqui da superfície neutra. Tá? Então aqui, o nosso momento fletor ele é um momento MZ
positivo, né? Então o nosso vetor momento ele está aqui, ó, tá o sentido do vetor momento fletor, né? Ou seja, está aquela seta dupla, né? O vetorzinho de setinha dupla ele está aqui, né? Ó, na horizontal para a esquerda, porque, né? É o sentido de orientação de z positivo. Então nesse caso aqui, ó, a nossa superfície neutra ela é uma linha horizontal e uma linha horizontal paralela à atuação do mz, tá bom? Então nesse caso aqui, ó, essa linhazinha que está aqui, ó, ela indica para a gente a superfície neutra no problema. Então, tá vendo ao longo dessa pequena espessura aqui, ó, da pertencente à alma, se eu analisar todos os pontos pertencentes nessa linha ao longo do comprimento da barra, todos esses pontos, aí, toda essa superfície aí, ó, que contém, né, essa pequena espessura aqui, ela forma, né, a superfície neutra para a gente no problema. Tá? Então, nesse caso particular da atuação apenas do mz, a nossa superfície neutra ela vai ser, né, no plano da seção transversal uma linha, e essa linha ela é paralela ao sentido de atuação do vetor momento, tá, no plano da seção. Tudo bem? Além disso, né, eu posso analisar aqui também, ó, separar em especial esse pontinho D para eu calcular aqui, né, ou visualizar como atuam as tensões no plano da seção transversal, e em particular nesse pontinho, né, a gente ilustra ele por meio de um elemento de dimensões infinitesimais. Então eu tenho uma tensão normal de tração, certo? Que atua aí no sentido de, nesse caso, nesse ponto D, de alongar as porções materiais da parte inferior da seção transversal. Poderíamos fazer a mesma análise para um ponto B, que está exatamente aqui, ó, na borda inferior do flange, né? Então nesse caso a tensão que ele dá 11,2 MPa, porque, né, eu tenho que multiplicar a coordenada y dele não por 170, mas por 150, tá bom? Milímetros, para que no fundo 150 milímetros é a coordenada y do ponto B. Tá? Então fazendo essa continha dá 11,2 MPa, que é uma tensão de compressão, né? Então por isso que eu tenho aqui a ilustração dele com uma setinha comprimindo ou entrando no plano analisado. Tranquilo até aqui? Fácil ou não? É bem tranquilo essa parte, né? Então vamos resolver mais um exemplo para a gente acabar esse vídeo, ó, que trata-se, né, ó, de uma viguinha simplesmente apoiada, mas com um pedacinho em balanço aqui, submetido a um carregamento uniformemente distribuído, mas a seção transversal analisada agora ela é uma seção transversal T, tá bom? Então o que nós temos que fazer aqui, ó, para resolver o problema? De novo, vamos resolver a análise estática da estrutura, traçar o diagrama de esforços solicitantes, identificar quais são as seções transversais que atuam os máximos momentos fletores, e depois, para essas seções críticas, a gente calcula, né, quais são as tensões normais máxima e mínima. Tá? O perfil agora que compõe a seção transversal ele não é mais um perfil duplamente simétrico, então eu terei distâncias máximas diferentes, né, entre o centroide e o ponto mais distante dele na parte de y positivo, e também outra distância, né, máxima do centroide até o ponto, né, de coordenada y negativa máxima. Tá bom? Então isso aqui é legal para a gente fazer esse balanço, né, para a gente analisar que não vai ser sempre iguais. As tensões máximas elas não serão sempre iguais, tá? Uma vez que os perfis podem não ser sempre duplamente simétricos. Tá bom? Então vamos fazer a solução desse carinha aí, ó. Então, o primeiro passo é calcular as reações de apoio. Então vamos fazer somatória de momentos aqui em relação ao ponto A. Então a gente faz, né, ó, RB vezes 4 menos 3 vezes 5, 5 sobre 2, que é o momento devido a esse carregamento uniformemente distribuído. Faz a continha. Reação B ele dá 9,375. Tá certo? Depois, somatória de forças em Y. Então eu vou ter RA menos 3 vezes 5, que é a força equivalente associada ao carregamento uniformemente distribuído, mais os 9,375, que é a reação do apoio B. Então descobrimos que o RA vale 5,625 kN. O que eu quero destacar aqui, ó, é que esse RB ele não é a força cortante no ponto B, tá bom? Por que ele não é? Porque no ponto B chegam duas barras, né? Então essa força aqui ela está sendo aplicada sobre o nó. Se esse nozinho, né, como no caso do ponto A, que eu tivesse apenas uma única barra chegando nele, aí essa força no nó já seria a própria força cortante. Mas no caso de eu ter duas ou mais barras concorrendo àquele nó, então essa força aí ela está aplicada sobre o nó, não sobre os extremos da barra. Tá? Então, o que a gente tem que fazer agora? Vamos fazer o equilíbrio de barra por barra, né, ou seja, da barra B, depois da barra BC, e aí checar, né, quais são os cortantes nessa
na extremidade B dessas barras e verificar se o salto de cortante que existe exatamente nesse ponto ele coincide, né, com essa reação do apoio que nós determinamos. Então vamos analisar aqui a barra AB, então vamos isolá-la da estrutura. Sabemos que sobre ela atua, né, a força cortante aqui de 5,625, o carregamento uniformemente distribuído, e o comprimento dela vale 4 metros, e aqui, né, na extremidade B, eu temos um cortante VB, e eu estou arbitrando, né, um VB e um momento MB atuantes dessa maneira aqui. Tá? Então poderiam ser sentidos diferentes. Tá? Esses caras que estão sendo arbitrados. Então se eu fizer somatória de forças em Y igual a 0, tá? Apenas da barrinha AB, e eu posso fazer isso aqui, né, porque se a estrutura toda está em equilíbrio, cada porção material que a componha vai estar também na condição de equilíbrio. Então eu vou ter aqui, ó, 5,625, que é a reação do apoio A, menos a força equivalente associada ao carregamento uniformemente distribuído, né, mais o VB igual a 0. Então, fazendo a conta, descobrimos, né, que o nosso VB tem que ser 6.375 kN. Tá? Então, olha só que legal. Se esse cara aqui, ó, ele foi para cima, né, resultou para cima, então quer dizer que eu vou ter cortantes, né, ó, com sinais diferentes. Né, ó. Então, a gente sabe que se a força no extremo da barra tende a fazer a barrinha girar no sentido horário, pela nossa convenção de cortante, isso aqui é positivo. Se a forcinha na extremidade da barra tende a fazer a barrinha girar no sentido anti-horário, então isso aqui para a gente é um cortante negativo. Tá? Então isso aqui esse dado é importante porque se de um lado eu tenho um cortante positivo, do outro eu tenho um cortante negativo, ao longo da barra eu vou ter um ponto de cortante zero e que eu tenho que determinar o momento fletor nesse ponto de cortante zero, né, para que eu consiga determinar, né, um ponto aí de momento fletor máximo ao longo do comprimento dessa barrinha. Tá bom? Então, guardem essa informação aí. Ó. Se nós fizermos, ó, somatória de momentos em torno do ponto B aqui igual a zero, a gente descobre a intensidade do MB. Então eu vou ter aqui, ó, menos 5,625 vezes 4, mais 3 vezes 4, 4 sobre 2. Né? Então temos o momento devido à reação do ponto A, momento devido ao carregamento uniformemente distribuído, mais o MB igual a zero. Né? Então, nesse caso aqui, eu estou atribuindo sinais positivos ou negativos de acordo com o sentido do momento resultante. Né? Então, nesse caso aqui, eu estou assumindo que o eixo Z, né, seja positivo saindo do plano da tela. Então, o eixo XY, né, nas direções ordinárias, aí, ó, Y vertical para cima, X, né, horizontal para a direita, né, nossa aqui, né, para dar ou seja, eixos cartesianos padrão. Então, daí o eixo Z positivo sai do plano da tela. Então, fazendo a conta, a gente descobre que o MB, para essa configuração aqui, ele é menos 1,5 kN vezes metro. Então, esse sinal de menos que aparece aqui quer dizer o quê? Quer dizer que o sentido que eu arbitrei para esse momento aqui não está certo, né? O sentido dele é o oposto. Então, ou seja, ele é um momento negativo, né, cujo vetor ele entra no plano da tela, então por isso que ele é um momento negativo. Então, essa informação é importante para a gente traçar depois, né, o diagrama de momento fletor. Então, nesse caso, ó, digamos que faça o teste no seu dedo aí. Ó. Tá? Se a extremidade livre do seu dedo fosse o pontinho B e você estivesse aplicando sobre ele um momento fletor negativo, tá? Aplica ele no seu dedo aí. Você vai perceber que a porção tracionada é a de cima e a porção comprimida é a parte de baixo, de acordo, né, com o alongamento e encurtamento das rugas do seu dedo. Tá bom? Então isso aqui é importante porque a gente sempre traça o diagrama de momento fletor na porção tracionada da barra. Tá? Então isso indica, né, que o momento MB, a curvinha, né, do diagrama tem que estar na porção superior da barra. Certo? Então, como eu já comentei anteriormente, né, ó, ao longo do comprimento da barra AB, então o esforço cortante ele troca de sinal. Né? De um lado eu tenho um cortante de 5,625 positivo, na extremidade direita ou na extremidade B o cortante vale 6,375 mais negativo. Então como que eu devo fazer para calcular ou encontrar, né, o ponto aí, ó, no qual o cortante dá zero? Então para isso a gente faz o quê? Bom, vamos fazer um corte virtual, né, dessa barrinha ao longo de uma posição genérica X e aí a gente descobre, né, ó, qual deve ser esse X para que a somatória das forças em Y dê zero, ou seja, consequentemente o V dá zero. Tá bom? Então eu pego aqui, né, ó, o 5,625, né, estou fazendo somatória de forças em Y, menos 3 vezes X. Tá? Então, quanto deve ser o X aqui, ó, ou qual que é o comprimento que eu devo considerar para que o V seja zero? Né? Qual que é esse comprimento para que o V seja zero?
Então, fazendo a continha, a gente descobre que esse comprimento ele vale 1,875 metros. Tá certo? Então, se eu sei que a uma distância x de 1,875 metros o cortante é zero, nesse ponto o momento fletor ele passa por um máximo. Tá bom? Então, vamos fazer a somatória de momentos nessa seção x aí, ó, para a gente descobrir quanto que vale o momento lá. Então, eu vou fazer, né, usando essa mesma convenção, né, de momentos aí, ó, eu vou ter menos 5,625 vezes o próprio x, mais a contribuição de momento associada ao carregamento uniformemente distribuído, ou seja, 3 vezes 1,875 vezes 1,875 sobre 2, que é o bracinho de alavanca, mais o momento igual a zero. Então, fazendo a continha, a gente descobre que o momento ele é 5.273 kN vezes metro. Tá bom? Então, se deu positivo, quer dizer que o sentido que eu arbitrei para ele, de fato, é o sentido correto. E aí, se nós usarmos o nosso dedo, né, para verificar qual porção da barra está sendo tracionada ou comprimida, então aplica sobre o seu dedo aí, ó, tá? Imagina que a extremidade livre do seu dedo seja esse ponto X, tá? Aplica o momento positivo, você vai descobrir, ó, que a porção de cima está sendo comprimida, a porção de baixo da barra está sendo tracionada. Então, quando nós formos traçar o diagrama de momento fletor, a gente verifica, né, que nesse ponto de momento MB igual a 5,273, nós temos que traçar a curva na porção inferior da barra. Tá bom? Então, ó, o diagrama de cortante, né, pelas relações diferenciais, né, a força normal, perdão, a força distribuída perpendicular ao eixo da barra, ela é constante, né, então o nosso dV de x dx é igual ao menos q de x. Se o q de x ele é constante, então o cortante tem que ter uma variação linear, né, para que quando eu derivar a função que governa o cortante, eu chegue com cara constante, né? Então, se é linear, basta que eu conheça, né, o valor do cortante em dois extremos da barra para eu traçar essa variação. Então, como já mencionamos, né, no extremo o cortante vale 5,625 positivo, no outro extremo vale 6,375 negativo, então basta conectar esses dois pontos. Lembrando, né, que a distância do ponto A até o ponto de cortante zero vale 1,875 metros. Tá bom? Se nós formos traçar agora, né, o diagrama de momento, nós utilizamos essas informações aqui para traçar, né, o diagrama de momento. Pela relação diferencial, o nosso dm de x dx tem que ser igual ao v de x. Né? Ou seja, qual que é a função momento que eu devo derivar para que eu obtenha a representação do cortante? Né? Ou seja, qual que é o m que eu tenho que derivar para eu retomar aqui uma curva linear? Bom, nesse caso é uma função quadrática. Né? Se eu derivar uma função quadrática, eu obtenho um linear, tá bom? Então, para eu traçar uma curva quadrática, eu preciso de conhecer o valor da função em 3 pontos, né? E aqui a gente já sabe eles. No ponto A ele vale 0. Por quê? Né? Bom, porque é um apoio articulado lá e eu não tenho continuidade dele do lado esquerdo, então aqui a rotação é livre. Então aqui vale 0. Já sei que nesse ponto X aqui, ó, distante de 1,875 da extremidade A, o momento fletor vale 5,273. E além disso, né, ó, pelo sentido de atuação do momento, como ele traciona a parte inferior da barra, eu traço a curva aqui, ó, tá bom? Na porção inferior da barra. Quando nós fizemos o equilíbrio lá na extremidade B, nós descobrimos que o momento fletor deu negativo e ele causa aqui, ó, uma tração na parte superior da barra e não na parte inferior. Então, por isso que nós traçamos no ponto B aqui, ó, um momento, né, ó, com a intensidade de 1,5. Mas na parte superior da barra, porque é onde está sendo tracionado, né, o nosso material. Tá bom? Então, só fazendo um parênteses aqui, né, ó, essa convenção de traçado de diagrama de momento ela é bem bacana, porque o desenho ele traz informações adicionais para a gente. Tá bom? Então, ou seja, a gente bate o olho nessa figura, a gente já vê e consegue enxergar, né, quais são as intensidades do esforço solicitante atuante. E além disso, né, ele já indica para a gente quais porções do material vão estar tracionadas. Né? Então aqui a gente já sabe, né, que essa parte toda aqui de baixo ele vai estar tracionada e essa região próximo do apoio aqui vai estar tracionada na parte de cima. Tá bom? Então isso aqui é legal porque se nós estivermos trabalhando com materiais compósitos, onde nós usualmente, né, acoplamos diferentes materiais para propor um material com propriedades que nos interessam, né? A gente poderia propor um material aí que seja, por exemplo, pouco resistente à tração, uma matriz, né, pouco resistente à tração, e eu colocasse fibras resistentes à tração. Então bastava, né, que eu coloque essas fibras
resistentes à tração apenas nessa parte de cima, aqui da seção transversal, nesse comprimento. E, né, desse ponto aqui, ó, de momento zero até a extremidade A, eu coloco essas fibras na porção de baixo, né? Então é como se eu invertesse aí, né, a posição dessas fibras nessa matriz que tem resistência à tração menor, né, para que a gente enrijecesse, né, adequadamente essa matriz. Então o que é legal é que essa convenção permite, né, que o desenho traga essa informação extra ou adicional para a gente que estamos analisando o problema. Tudo bem? Então vamos fazer agora o equilíbriozinho facinho da barra BC. Então ele é bem mais simples, né, porque a barra BC aqui é bem tranquilo, né? O cortante aqui vale 0. Vamos fazer somatória de forças em Y. A gente descobre que o cortante aqui na extremidade B da barra BC vale 3 kN. Né? Então basta que eu tenha VB menos 3 vezes 1, já que esse comprimento vale 1, então dá o VB vale 3 kN vezes metro. E a somatória de momentos em torno aqui do ponto B igual a 0. Então eu vou ter, né, ó, menos o MB menos 3 vezes 1 sobre 2, que é a contribuição de um momento associado a esse carregamento uniformemente distribuído. Então o MB dá menos 1,5 kN vezes metro. Tá bom? Então esse carinha aqui, ó, se ele deu negativo, quer dizer que o sentido que eu arbitrei para ele não é esse sentido, é o oposto, né? Então se você fizer a mesma história do dedo aí, ó, certo? Aplicar na extremidade livre do seu dedo a atuação desse momento, você vai descobrir, né, de novo, que a porção tracionada dele é a porção superior e a parte de baixo está sendo comprimida, tá bom? Então isso é importante por quê? Porque vai ser exatamente na porção superior da barrinha que eu vou traçar o diagrama de momento, tá bom? Então, ó, o cortante, né, ó, como essa força aqui, ó, distribuída, ela é constante, então, pelas relações diferenciais, o cortante vai ter variação linear. Então eu sei que aqui o cortante vale 0 e que aqui ele vale 3 kN. Nessa extremidade B, né, o cortante ele tende a fazer a barrinha girar no sentido horário, tá bom? Então isso aqui é positivo para a gente. Então o diagrama de cortante é bem esse aqui, ó, facinho, né? Linear, vale 3 na extremidade B e vale 0 na extremidade C. Então isso aqui é legal, ó, porque se você comparar com o diagrama de cortante da barra B, você vai descobrir que na extremidade B da barra B, o cortante ele vale menos 6,375. Tá bom? Que se eu somar esses 6,375 com esses 3 que estão aqui, ó, então o salto no diagrama de cortante dá exatamente aquela reação do apoio RB lá que nós calculamos anteriormente no vídeo, que dá 9,375. Tá bom? De novo aqui agora, né, ó, se o cortante ele não muda de sinal ao longo do trecho analisado, então isso indica que os momentos fletores máximos estão atuando, né, nas extremidades da barra analisada. Se aqui o momento fletor vale 0, né, e aqui na outra extremidade ele vale 1,5, tracionando a parte superior, como a gente mostrou, né, use o seu dedo se você tiver dúvida sobre isso. Então esse cara tem uma variação aqui quadrática, né, onde o momento máximo na barra vale 1,5 kN vezes metro, claro, tracionando a parte superior. Tudo bem? Então, com base na determinação dos diagramas de momentos fletores, né, então os dois indicados aqui embaixo, a gente já consegue, né, identificar que o momento, nesse caso positivo máximo, né, ou seja, o momento MZ positivo, né, ou seja, aquele momento que traciona a parte inferior e comprime a parte superior, ele é máximo ao longo aqui, ó, do vão AB, e o seu valor vale 5,273. E o momento fletor ao longo da barra toda, ele tem um ponto de momento negativo máximo, né, ou seja, um momento que traciona a parte superior da barra, tá certo? Então ele vale menos 1,5 kN vezes metro. Então já descobrimos, né, ó, quais são os esforços, né, solicitantes máximos que nas seções que nós devemos analisar esse carinha aqui. Então vamos calcular, né, as propriedades de inércia e depois determinar as tensões máximas aplicando a formulinha. Então vamos calcular aqui, né, ó, a posição do centro de gravidade, uma vez que a seção ela não é duplamente simétrica. Então o nosso y barra vai ser feito como? Né? Bom, calculando aquele balanço de momentos estáticos, como nós já fizemos anteriormente. Então vamos calcular, né, ó, passar uma linha auxiliar aqui na extremidade inferior da seção transversal e vamos calcular em relação a esse eixo auxiliar os momentos estáticos atuantes. Né? Então eu vou ter 2 vezes 20, né, que é a área desse flange superior, vezes 31, que é a distância do centro de gravidade do flange superior até esse eixo auxiliar. Tá? Depois mais o momento estático da alma, que é 2 vezes 30, que é a sua área, vezes 15, que é a distância do centro de gravidade da alma até esse eixo auxiliar. Certo?
E dividimos esse cara aqui pela área da seção, né, que é 2 vezes 20, 2 vezes 30. Tá? Então, fazendo a continha, a gente descobre que o y barra, ou o centro de gravidade, ou o centroide da seção transversal vai estar posicionado a 21,4 centímetros a partir desse eixo auxiliar que está na extremidade inferior aqui. Ó. Tudo bem? Então, a distância desse eixo, desse sistema coordenado que eu estou mostrando aqui, ó, até a extremidade inferior vale 21,4. Então, uma vez que nós já determinamos esse carinha aqui, ó, vamos calcular o momento de inércia em torno do eixo Z. Então, para isso, né, como o centro de gravidade da seção não coincide com o centro de gravidade dos subcomponentes que a compõem, então vamos utilizar o teorema dos eixos paralelos. Né? Então, vamos fazer, né, o momento de inércia do subcomponente em relação ao seu próprio centro de gravidade. Então, eu vou ter 20 vezes 2 ao cubo sobre 12, mais a área dele, 2 vezes 20, vezes a distância dele até o centro de gravidade, que dá quem? Lembre-se daquela sistematização que nós mostramos anteriormente, né? 31 menos o 21,4, né? Ou seja, a distância do centro de gravidade até lá embaixo, certo? O centro de gravidade do subcomponente até o eixo auxiliar, menos a distância do centroide que nós já determinamos anteriormente. Tá? Então vamos roteirizar essa conta aqui, porque, de novo, né, ó, se vocês tiverem que errar um exercício, vocês vão errar aqui. Tá? A chance maior de errar está aqui. Ó. Então vamos roteirizar esse cara para vocês não errarem. Aqui, ó, mais a contribuição de inércia da alma. Então eu vou ter a base vezes a altura ao cubo sobre 12, que é o momento de inércia, né, do subcomponente em relação ao seu próprio centro de gravidade, mais a área, né, 2 vezes 30, vezes a distância, né, do centro de gravidade do subcomponente até o centro de gravidade da seção, que é 15 menos 21,4 ao quadrado. Então faz a conta aí, ó, descobre, né, que o momento de inércia ele é 10.657,33 centímetros a quarta, que basta multiplicar aí por um 10 a menos 8 para chegar no metro a quarta. Tá bom? Então já temos, ó, as informações de que precisamos. Né? Já sabemos que o centroide da seção transversal está distante de 21,4 a partir da extremidade inferior da seção transversal. Então essa informação aqui é de extrema importância para a gente calcular, né, as coordenadas y dos pontos que nós vamos calcular tensões. Já temos o valor do momento de inércia e já temos da análise estática quais são os pontos, né, ou as seções transversais de momento fletor máximo. Então agora é só fazer conta. Tá? Então aqui, ó, para o momento positivo, ou seja, para aquele momento mz positivo que está aqui embaixo, ó, tá? Então, ou seja, o momento mz positivo é aquele momento onde o vetor momento fletor, certo? O sentido de atuação dele coincide com o sentido positivo do eixo coordenado. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, o momento de 5,273, o vetor momento coincide com o sentido de z positivo. Tá bom? Então, por isso que ele é positivo. Tá bom? Por conta desse detalhe, do sentido do vetor momento coincidir com o sentido positivo do eixo. Então, temos aqui, ó, o momento fletor, temos aqui o momento de inércia, calculado anteriormente. E aí, né, ó, como o momento positivo ele causa uma compressão na parte superior e uma tração na parte inferior, então nós sabemos já, né, que as tensões máximas vão ocorrer nos pontos mais distantes do centroide da seção. Tá? Então, se eu pegar aqui, ó, a coordenada y do ponto posicionado na porção superior da seção transversal, basta que eu faça o quê? Que eu pegue a altura total, certo, do perfil, né, que dá 30 centímetros de alma, mais 2 centímetros, que é a espessura do flange, né, superior. Então, isso aqui eu tenho 0,32 centímetros, menos, certo, a distância, né, do centroide até aquele eixo auxiliar, que é os 21,4 centímetros. Então, essa continha aqui, ó, vai me dar a localização y dos pontos posicionados na extremidade superior da seção transversal. Tá? Coordenada y. Lembrando que a origem ela está no centroide. Tá? Então, fazendo essa continha, descobrimos que a tensão de compressão, né, máxima ou a tensão mínima atuante ela é de 5.244,63 kPa, né, ou kN por metro quadrado. Refazendo a conta agora para a tensão de tração máxima nessa seção transversal onde atua o momento positivo de 5.273, a gente descobre, né, que a coordenada y mínima, né, ou seja, a coordenada y dos pontinhos posicionados na extremidade inferior da seção transversal, que vai conduzir a coordenada y mínima possível, ele é igual àquela, o y barra, né, ou seja, menos 0,214
metros. Né? Então, por que esse cara é negativo? Né? Porque ele está posicionado na porção negativa de Y. Né? O Y ele é positivo, né? Lembra lá da figura da seção transversal. O Y positivo para os pontos da parte superior da seção e os Y são negativos, né, para a parte inferior da seção transversal, sendo, né, que o que é superior, o que é inferior, ele é medido, né, considerando o centroide como nível 0. Então fazemos a conta e descobrimos, né, que a tensão de tração máxima ele é 10.588,22 kPa, ou kN por metro quadrado nessa situação. Tranquilo? Se nós repetirmos agora a análise, considerando agora não mais esse momento positivo de 5.273, mas o momento negativo, que está exatamente em cima do ponto B. Tá? Então, ele é negativo por quê? Porque o sentido do vetor momento ele aponta no sentido negativo do eixo Z. Tá? Então, por isso que ele é menos aqui. Ó. Tudo bem? Então, temos o menos da fórmula, que é inerente à fórmula, e temos o menos devido ao sentido de atuação do momento fletor. Então temos aqui ó, as mesmas inércias que estão apresentadas aqui em centímetros, perdão, em metro a quarta, né? Então por isso que tem esse 10 a oitava aqui. E temos as coordenadas Y, né? Ó, nesse caso aqui a tensão mínima, ela vai estar atuando, né? Ó, como a compressão acontece embaixo, então a máxima compressão vai atuar nos pontos posicionados, né? Na porção inferior da seção transversal, enquanto que os pontos de máxima tração, né, ou de tensão normal máxima, estarão posicionados nos pontos aqui, né, mais distantes ou localizados nas máximas coordenadas Y da seção transversal. Então, por isso que temos essas localizações aqui. Ó. Então, fazendo a conta, a gente descobre, né, que essa tensão máxima é 1.491,93 kPa. Fácil. Então, quando a gente compara aqui ó, as máximas trações, né, obtidas para as seções transversais críticas, a gente vê, né, que a máxima compressão, que é esse carinha aqui, ó, a tensão mínima para a seção transversal, né, solicitada aqui ao momento fletor máximo, então ela é em módulo, né, maior do que essa tensão de compressão que atua em cima do apoio B. O mesmo acontece aqui para as tensões de tração, ó. Ou seja, a tensão de tração aqui no meio, ao longo, né, no meio não, ao longo do comprimento da barra B, ela é superior à tensão de tração máxima atuante aqui ó, sobre o apoio B. Tá? Então o que nós podemos dizer é que nesse caso, né, a seção transversal onde atuam as máximas compressão e tração, ela é única e ela está posicionada aqui ao longo do comprimento AB. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então eu queria chamar, para a gente fechar esse exercício aqui, a atenção de vocês para um aspecto chave, que é o seguinte, ó, quanto maior, né, ó, com base nessa formulinha, quanto maior o momento de inércia, menor vai ser a tensão atuante. Tá? Então isso aí indica o quê? Que se eu pegar uma geometria de seção transversal e eu colocar, né, ó, porções materiais mais distantes do centro de gravidade ou mais distantes do centroide, isso aí resulta em seções transversais mais eficientes, né, porque com isso, né, com mais porção material mais distante do centroide, maior vai ser a inércia associada, tá bom? Então isso aí é um ponto interessante, né? Então por isso que nós utilizamos, né, nesse tipo de problema de seção transversal, problemas de flexão, né, seções transversais do tipo I, né, onde nós temos os flanges distantes do centroide, que introduz aí uma contribuição importante de inércia, tá bem? Além disso, né, em perfis, como a gente resolveu nesse exercício, que não são simétricos, tá? Ou seja, que possuem, né, localizações Y diferentes, né, para o ponto mais distante na parte superior e o ponto mais distante na parte inferior, nós temos que fazer a análise, tá, do sentido do vetor momento, porque ele influencia grandemente na determinação da tensão, né, uma vez que os Y são diferentes nessa análise, os Y máximos, né? Então, nesse caso, é importante que a gente analise, né, a máxima compressão e a máxima tração nas seções transversais, tá? Uma vez que os Y são diferentes, né, então as tensões, né, também serão diferentes. Tudo bem? Então, para a gente fechar o vídeo, ó, vimos, né, nesse tópico aqui, ó, as tensões normais na flexão, que como eu já disse em algum momento aqui, ó, desse curso, que se eu, Edson, tivesse, se alguém falasse para mim, ó, Edson, você vai dar o curso, mas você só pode ensinar uma coisa, só uma coisa. Se perguntassem isso para mim, eu ensinaria tensões normais na flexão, que para mim é um tópico de imensa importância, principalmente do ponto de vista prático, porque mais de 90% das estruturas que nós iremos
tratar na nossa vida profissional, elas estarão submetidas à tensão normal devido à flexão. Tá bom? Então esse tópico é de imensa importância na nossa vida profissional. Vimos a formulação, vimos as hipóteses assumidas, como que a gente avalia, né, a cinemática, como que a gente analisa com detalhes como que as deformações variam no plano da seção transversal, como que as tensões variam, como que a gente faz o equilíbrio, chega na fórmula da flexão. E o que é interessante, né, que a fórmula da flexão ela segue aquele padrão que nós já inclusive discutimos lá no tópico de torção. Né? Ou seja, as tensões elas sempre são dadas como uma razão entre um esforço solicitante, uma propriedade diária da seção transversal, vezes uma variável que descreve a localização do ponto no plano da seção transversal. Tá? Então, vocês, por curiosidade, né, podem até comparar o formato da equação das tensões normais da flexão com as equações que nos davam as tensões de cisalhamento lá na torção. Você vai ver que o formato é o mesmo. Tá bom? Peço, né, que vocês resolvam os exercícios da lista, porque esse tópico, como eu já disse, ele é de extrema importância do ponto de vista prático e que requer amadurecimento de quem está aprendendo o tema agora. Tá? Então peço de coração mesmo que vocês façam os exercícios propostos aí nas listas. Tá bom? E como continuidade, né, eu vou deixar uma perguntinha para vocês. Ó, né? Nós estudamos aqui nesse vídeo como as tensões de normais elas evoluem devido à atuação de um momento fletor no plano da seção transversal. Mas o que acontece se eu tiver dois momentos fletores atuantes? Né? O que acontece se eu tiver um MY e um MZ? Tá? Tudo que nós fizemos nesse vídeo refere-se apenas a MZ. Mas se eu tiver os dois atuando conjuntamente? Então, para resolver esse problema aí, ó, vejam o próximo vídeo, que lá eu trago a solução. Tá bom? Então, muito obrigado, um grande abraço.